Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou pela segunda vez fazendo um vídeo. Foi feita uma pergunta para mim e eu quero responder essa pergunta baseado na palavra. Me perguntaram sobre a ordem de Melquisedeque. Por que esse personagem Melquisedeque ele entra e some muito rapidamente na Bíblia, né? E realmente é um pouco difícil de entender. Então veja bem. Antes de entrar em Melquisedeque, a gente tem que entender isso aqui é a Bíblia. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa para Abraão. Então ele diz assim, olha, está lá em Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abraão, ainda chamava Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, daqui para frente, parte Abraão e vai, né, vagando, e no final dele descende muita coisa. Aí, né, aparece eu anotei algumas coisas aqui, aparece agora, né, essa ordem de Melquisedeque. Muito bem. Então, que Melquisedeque é esse, né? Já vimos, né, que a identidade de Melquisedeque na Bíblia, ela é citada lá em Gênesis como um sacerdote do Altíssimo, né? Então, o livro de Gênesis menciona muito rapidamente esse personagem meio misterioso, de maneira muito rápida. Está lá em Gênesis 14, está escrito assim, ó, verso 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, ou de Salém, trouxe pão e vinho. Guarda isso aí, pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E a Bíblia registra aqui pela primeira vez a palavra dízimo, e Abraão deu o dízimo de tudo, né? Isso significou o quê? Abraão fez uma aliança com esse rei e sacerdote, e houve uma guerra militar, né? Abraão então pegou de tudo quanto era despojo, porque isso era normal, quem ganhava a guerra pegava os despojos, e ele deu 10% para esse sacerdote, né? A Bíblia diz que foram 318 homens, então Abraão perseguiu os reis de Sodoma e Gomorra e resgataram o Ló, né? Então, foi uma questão, quando Ló foi levado cativo, né? Ele era irmão de Abraão, e morava em Sodoma, e ele então foi levado cativo. E aí, Abraão então, juntamente com esses 318, foi lá, perseguiu e resgatou Ló, né? Trazendo todos os bens dele, né, e tal. Isso está lá em Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 12 e vai até o versículo 17, fala desse episódio, né? Então veja bem, onde ficava essa Salém, ou Salém? Exatamente, esse nome significa o quê? Vamos entender o significado primeiro. Significa justiça e paz. Então, o nome de Melquisedeque em hebraico é Malquisedeque, né? Não dá para a gente ficar falando desse jeito, né? E esse Salém, ou Salém, ficava na região da Judéia, exatamente onde hoje, né, está situado a cidade de Jerusalém, porque até o nome Jerusalém é ligado ao nome dele, né? Significa paz. E então, Melquisedeque é chamado biblicamente de rei da paz, porque esse é o nome dele, é o significado do nome dele, justiça e paz. Ele é de uma ordem antes de Abraão. Abraão já encontra ele como sacerdote, como rei naquela região. Então ele é antes de Moisés também. Então
não existia nesse tempo a lei mosaica, não existia a ordem levítica, né? Os sacerdotes da ordem levítica, que foi criado depois, né? A partir de Levi, as 12 tribos, e aí aquela tribo de Levi, chamada levitas, as outras tribos tinham que sustentar, né? Apenas para a gente dar esse entendimento de quem é esse nome Levi e por que levitas, né? Que eram pessoas separadas por Deus para cuidar do templo, para cuidar da parte de adoração, louvor e os utensílios da casa do Senhor, tudo isso. Então, depois nós vamos ver, Davi também vai falar, faz uma menção, né, muito interessante, dessa chamada ordem de Melquisedeque em um salmo, né? É um salmo em que Davi vai exatamente falar disso. Então, se você quiser saber, é o Salmo 110, eu vou até abrir aqui o Salmo 110, né? Salmo 110, onde Davi vai fazer uma menção especial a esse sacerdócio. Aí já revelando um manto, que esse sacerdócio era o sacerdote messiânico, tá? Ele faz aqui uma alegoria nesse salmo dizendo que esse sacerdócio é o mesmo sacerdócio de Cristo. Observe bem, Salmo 110, Antigo Testamento, vai dizer assim: o reino e o sacerdócio do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Ó, bem claro que é Jesus, né? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Jesus veio, subiu, está à direita de Deus, vai arrebatar a igreja e depois ele vem para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Também está lá em Apocalipse. Aí ele continua dizendo assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder. Sião aqui é Israel. Dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-te-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Aqui, ó. Jesus, então, tem um sacerdócio eterno, tá? E ele continua dizendo: segundo a ordem de, olha só, Melquisedeque. Aparece aqui nesse salmo. O Senhor à tua direita no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então, claramente, Davi cita essa ordem, chamada ordem de Melquisedeque. Olha que interessante. Então, veja bem, né? Lá em Gênesis 14, se a gente voltar à Bíblia aqui um pouquinho, né? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 14, né? Nós vamos ver aqui que houve aquela guerra, eles resgataram Ló, e depois acontece uma coisa interessante que a partir do 18. Vamos ler isso aqui para a gente entender. Estou com a Bíblia aqui. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. Aqui ele está fazendo uma cerimônia, né? Uma espécie de culto, por causa da vitória. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Não quero para mim, senão que os rapazes comerem, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e mãe, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Então, veja bem, que interessante. Eu quero chamar a sua atenção para esse início aqui e um detalhe que poucas pessoas percebem. Está escrito assim: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Ora, o que é pão e vinho? Quem depois vai fazer uma ceia com pão e vinho? O próprio Jesus. Estão entendendo? Então, o próprio Jesus, que aqui está claro para nós, né? Que isso aqui é a gente chama de tipologia bíblica, é um manto que está aqui, né?
fica claro para nós que Jesus não é da ordem levítica, mas ele é da ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem levítica. Até porque é o seguinte, né? Esse episódio aconteceu num lugar chamado Vale de Josafá, né? E isso aqui denota claramente que houve uma cerimônia, né? Ali o sacerdote, Abraão e todos os seus fizeram uma cerimônia, né? Então é como se fosse uma ceia mesmo, tá? Só para entender de onde vem Melquisedeque. Ele vem de uma linhagem de Sem. Sem é filho de Noé. Lembra que Noé aos 500 anos teve filhos? E Sem era um desses filhos de Noé. E eu quero chamar a atenção que é bem interessante, né? Lá em Gênesis 9, 26, mostra que Sem era um homem temente a Deus. Devido ao comportamento que teve, ele recebeu a bênção do Senhor, né? Lembra que, diferente daquela atitude de Cão, Sem e Jafé tomaram a iniciativa de cobrir Noé com a capa. Está lá em Gênesis 9, 23, quando ele ficou embriagado, aí ele ficou nu lá na tenda dele, e esses dois foram lá e cobriram ele, né? O Cão não quis muito saber disso não. Nome engraçado, né? Cão, né? Então, já mostra aqui que ele era temente a Deus. E note que ao mesmo tempo que Noé bendiz o Deus de Sem, dizendo, olha, que interessante está isso na Bíblia, bendito seja o Senhor Deus de Sem. A bênção também recai sobre o próprio Sem. Por isso ele diz, ele seja Canaã seu servo. Então Abraão foi preparado para conquistar o quê? A Canaã. Né? Lembra? Né? Darei para você as nações, e Canaã estava incluído. Então, é muito interessante que a descendência de Sem, depois, faz parte da mesma linhagem preservada que haveria de vir o Messias. Se você quiser conferir, está lá em Lucas 3, 23, Lucas 3, 23 a 26, que vai exatamente dizer isso. Ó. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José de Eli, Eli de Matã, Matã de Levi, Levi de Melqui, e Melqui de Janai, Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, Esli de Nagai, e Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de José, e José de Jodá, e vai embora aqui até chegar aqui, Lameque de Metusalém, de Enoque, Enoque de Jarete, e aqui tem toda a linhagem de Jesus nesse texto aí de Lucas 3, de 23 até o 36. Então, quando tinha 100 anos de idade, ele gerou Arfaxade, o ancestral de Abraão. Quer conferir isso? Gênesis 11, de 10 a 26. Sem também gerou Elão, Assur, Lude e Arã. Então, o fato de a genealogia do Sem, no capítulo 10 de Gênesis, ser apresentada depois da genealogia dos seus irmãos, não tem problema. Ele é interpretado como método que o autor usou, né, para dizer que eles estavam dentro da linhagem do povo de Deus. Então, muito interessante isso. Só um detalhe interessante, nesse Arfaxade, do capítulo 11 do livro de Gênesis, que é filho, né, filho dele, que continua essa linhagem, né? E depois nós vamos ver em Gênesis 11, 10 e 11, que esse Sem viveu 600 anos de idade. Hein? Que bênção, hein? Então esse Sem, né? Esse Melquisedeque faz parte dessa linhagem de Sem, a linhagem semita, que era um povo muito mais adorador do Altíssimo, muito mais ligado a Deus, e que vem desde lá Sem, que é filho de Noé, né, descendente lá do dilúvio, e Sem manteve essa linhagem de adoração a Deus diferente dos camitas, né? Então, tem um legado aqui, um legado, né, muito interessante relacionado com isso, né? Um legado de herança, um legado dessa ordem chamada Ordem Eterna de Deus, o que é maravilhoso. Outro detalhe que eu quero deixar aqui para vocês é que é interessante notar que Abraão que recebe pão e o vinho. Então olha que coisa linda, né?
O sacerdote faz uma ceia e entrega pão e vinho para Abraão, que mais tarde seria o quê? Os sacrifícios da Páscoa cristã. Jesus faz a ceia judaica e depois ele institui a ceia do Senhor, né? Representando o quê? O seu corpo e o seu sangue. Então, é muito bacana a gente saber isso, né? E 2000 anos depois, Jesus Cristo também dirige-se ao Pai, né? Chama ele de Senhor dos céus e da terra, como está aqui nesse texto. E o Salmo que eu já li de Davi também fala disso. E depois nós vamos ver em Hebreus 8:1, que vai dizer assim, ora, do que estamos dizendo? O ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, igualzinho lá no Salmo de Davi. E aí, né, em Hebreus também vai dizer de que Jesus era da ordem de Melquisedeque. Então, veja bem, é muito interessante a gente compreender essa ordem, né, que Jesus faz parte dessa ordem aqui, né? São atributos que o próprio Deus gera, né? Vem ali de Noé, passa para o seu filho Sem, e vem pela geração até chegar nesse sacerdote chamado Melquisedeque. E a Bíblia vai dizer que, além de sacerdote de rei, né, que ele também faz parte da linhagem de Jesus, que depois Jesus é chamado de o sacerdote dessa ordem, né, de Melquisedeque. Então, é muito interessante a gente aprender sobre esse ponto, para a gente entender a importância de Melquisedeque, né, como esse rei de Salém, né, que aparece na Bíblia, né, um governo, um ministério que era muito respeitado naquela época, até o ponto que o próprio Abraão se curva, né, perante ele, entrega o dízimo, né, depois daquela guerra lá, e é uma figura histórica, simbólica. Ele está presente tanto, principalmente para o povo hebreu, principalmente os rabinos, né, eles estudam muito essa participação de Melquisedeque. Não há na Bíblia nenhuma menção da idade, nem do nascimento, nem da morte, tá? É claro que ele tem pai e mãe, mas também a Bíblia não cita, né? Ele apenas, Hebreus 7:3, vai falar da linhagem dele, depois, já no Novo Testamento, e a gente precisa apenas entender de que isso aqui é um manto. O principal manto que eu quero que vocês lembrem, mesmo tendo ocorrido 1800 anos antes de Cristo, é o evento dele ter feito essa cerimônia com pão e vinho, fazendo uma tipologia de Jesus, já lembrando de Jesus, que Jesus iria fazer isso. E aí, eu quero lembrar, né? Deus sempre abençoa quando a gente apresenta oferta de sacrifício, holocausto, oferta queimada, oferta voluntária, né? Assim como a refeição também é uma oferta para Deus. Então, é muito interessante. Então, esse costume, né, desse chamado ministério levita, que é o ministério sacerdotal lá do povo hebreu, ele continuou com esse pão e vinho num termo que é chamado de kiddush, né, que é feito pelas famílias hebreias e judaicas até os dias atuais, que esse pão e vinho sempre está presente nas refeições familiares e nas festas do povo israelita, exatamente por causa dessa passagem de Melquisedeque que eles respeitam muito, né? Então, o vinho, a palavra hebraica para vinho é yain, e o vinho não é um vinho alcoólico como nós temos hoje. Claro que ele tem álcool, mas é um teor bem baixo, porque eles preservam muito mais a visão de suco de uva, né? Então, o vinho aqui que os israelitas usam, nesse caso especificamente, é um vinho bem sem álcool. Então, muito interessante a gente entender essa parte. É claro que Melquisedeque é um personagem muito importante, que às vezes a gente deixa ele passar assim meio em branco, mas o ponto principal é a instituição do dízimo. Abraão faz isso de forma bem tranquila, e também a presença dessa cerimônia com pão e vinho, que depois viria a significar
aquilo que Jesus ia ensinar. E também o fato de que Jesus faz parte não de uma ordem levítica, mas de uma ordem de Melquisedeque, que é uma ordem muito superior, é uma ordem que é anterior à ordem levítica, é uma ordem que vem desde os tempos de Noé, no sentido de linhagem, através da vida de Sem, que recebeu a bênção dele. Então, espero que você tenha aprendido um pouquinho conosco aí, em nome de Jesus.